para partilhar com vocês mais uma vez a palavra. O texto que vou repartir com vocês está em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30 diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Eu começo fazendo uma declaração verdadeira, absoluta, irrefutável. E a declaração é esta: nem todas as pessoas que sonham, desejam e planejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. Nossos planos podem ser frustrados. Permita-me ilustrar isso com a saga esportiva brasileira. Recuo ao ano de 1950, quando o Brasil hospedou pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. Naquela ocasião, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão. E no Maracanã, construído para aquela finalidade, o Brasil abre aquele campeonato, goleando o México por 4-0. Vai para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Conclui essa primeira fase ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí, o Brasil transforma-se num fenômeno do futebol, porque vai para a segunda fase e goleou a Suécia por 7-1. Vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão. Em todo o Brasil se celebrava antecipadamente a vitória. As bandeiras eram desfraldadas nas praças. O Brasil entra em campo e faz 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas o segundo tempo começou e o Uruguai empatou o jogo. Ainda o Brasil era campeão. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Quero dizer a vocês, entretanto, que este não é o destino do povo de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia e certeza de vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto que lemos nos aponta esta verdade. E a primeira coisa que eu quero destacar é o que eu chamaria de solidariedade de Deus, porque o verso 26 começa: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. O fato de sermos fracos não leva Deus a escorraçar-nos, porque temos fraquezas.
e muitas fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas em nosso rosto, indisfarçavelmente. Nossos joelhos ficam bambos, nossas pernas trôpegas, nossos braços flácidos, nossos olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho que já tem um exército acampado ao meu redor. Mas nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes nós já, gemendo e chorando, pensamos que era o fim? Temos fraquezas morais. Quantas vezes já prometemos para Deus, até com lágrimas nos olhos, nunca mais cometer aquele erro, e de repente nos flagramos repetindo o mesmo erro. Não é que nos faltou sinceridade, não, faltou-nos poder. Temos fraquezas espirituais, somos um ser ambíguo, contraditório. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas em vez de Deus nos escorraçar ou nos deixar de lado, Ele nos assiste. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E a ideia de assistir aqui é de tomar um fardo pesado, e a vida é um fardo pesado que nós não conseguimos carregá-la sozinhos. O Espírito Santo vem e carrega esse fardo por nós. Mas talvez você pergunte, em que consiste a nossa fraqueza? E Paulo responde: ela consiste no fato de que nem orar, um exercício espiritual, nós sabemos fazer como convém. E por que nós não sabemos orar como convém? É porque também nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Deus é tão bom com você e comigo que Ele não defere todas as nossas orações. Ai de nós, se Deus dissesse sim a tudo que pedimos para Ele. Jesus nos ensinou a orar. E quando nos ensinou a orar, nos disse assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Jesus nunca ensinou isso. E ai de nós se estivesse na Bíblia. Nós não sabemos orar como convém. Ele não dá o que você pede, Ele dá o melhor. Ele assiste a você e a mim na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas em segundo lugar, vejamos aqui a compaixão de Deus, porque o texto prossegue e diz: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso é espantoso, porque dentro da Trindade você tem dois intercessores. Primeiro você tem Jesus, o intercessor legal, jurídico, forense, o advogado justo, que está à direita da majestade, intercedendo por nós. E toda vez que chega uma acusação contra você diante do tribunal de Deus, Jesus se levanta, diz: por esse pecado que ela está sendo acusado, eu morri na cruz. Portanto, aquele que está em mim, está quites com a lei, está quites com a justiça, não tem mais nenhuma condenação sobre ele. Mas ainda, dentro da Trindade nós temos um segundo intercessor, é o Espírito Santo. E ele é o intercessor existencial. Se Jesus intercede por nós à direita de Deus Pai, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, de tríplice maneira. Primeiro, Ele intercede por nós de maneira intensa. Ele intercede sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de
tal maneira. Sendo Ele Deus, emprega todos os seus atributos nessa intercessão por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Segundo lugar, é uma intercessão não apenas intensa, mas também agônica, com gemidos inexprimíveis. E eu confesso, queridos irmãos, que já li dezenas de comentários da carta aos Romanos, já busquei os melhores intérpretes da Bíblia para entender o que significa isso, gemidos inexprimíveis. Porque entendam comigo, gemido é uma expressão tão intensa de dor, que você não consegue articular em palavras, então você geme. Mas o Espírito Santo é Deus, e Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos de todos os povos, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos homens e dos anjos, a língua do céu e da terra. E quando Ele está em você, intercedendo por você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, nem entre os homens, nem entre os anjos, e então Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é eficaz, porque o verso 27 é categórico: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que Ele intercede pelos santos. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. Se às vezes a minha oração é endereçada a Deus na contramão da vontade de Deus, o Espírito Santo nunca fez uma intercessão por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, contrária à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, Deus está determinado em nos levar para a glória, porque somos mais do que vencedores também por causa da sua sabedoria. Olha o verso 28. E ele começa assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu chamo a atenção dos irmãos para a primeira palavra do versículo, sabemos. Porque esta palavra vem de um termo da matemática, um termo exato. Ele não usa uma palavra vaga, sentimos, imaginamos. Não, ele usa um termo técnico, preciso, sabemos. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, esse versículo, presbítero Tiago, é tanto consolador quanto perturbador, porque algumas perguntas ficam complexas e difíceis de responder. Então vamos compreender primeiro o que o texto não está dizendo. Primeiro, o texto não está dizendo que tudo que acontece com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. O próprio Paulo é exemplo disso. Por onde passou, ele enfrentou perseguição, foi preso, foi açoitado com varas, foi fustigado, enfrentou naufrágios, passou privações, foi acusado de crimes que não praticou, acabou sendo degolado numa prisão romana. Crente fica doente, crente bate carro, crente chora a dor do luto, crente é atingido por uma bala perdida. Então Paulo não está dizendo que tudo que acontece com o crente é coisa boa, não, ele não está dizendo isso. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas agem por si mesmas, como que num jogo de coincidência para o nosso bem. Ele não está dizendo isso. A minha vida às vezes é como uma peça de tapeçaria. Deus mistura, conjuga dor, alívio, sol, chuva e tempestade, saúde, doença, prosperidade, escassez.
Tem hora que você diz para Deus: está doendo demais, eu não aguento. Tem hora que você olha para a vida e não entende o que Deus está fazendo. Tem hora que tanta coisa acontece com você que você questiona: será que Deus me ama mesmo? É que Ele está montando um mosaico. Agora você não entende, mas ao fim você vai entender que Deus sempre esteve trabalhando para o seu bem e não contra você. Isso me lembra a história do escritor americano que, quando criança, estava sentado aos pés da sua mãe, e a sua mãe fazia um bordado à mão, e ele olha o bordado que a mãe fazia de baixo para cima pelo avesso, não contendo a sua curiosidade, diz: mamãe, mas que coisa horrível, não tem beleza nenhuma aqui, o que só está fazendo? Os fios estão soltos, não há conexão de nada. E a mãe percebeu o drama do menino, botou o menino no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, e ele se encantou com a beleza. Às vezes nós olhamos a vida pelo avesso e nada está fazendo sentido. Parece que a sua vida está desalinhada. Parece que o mal está ganhando o bem. Parece que você está levando de goleada todo dia. Mas saiba de uma coisa: um dia Deus vai sentar você no seu colo e mostrar a sua vida de cima para baixo. Você vai entender que sempre Deus esteve trabalhando para o seu bem. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, não. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus está trabalhando em você, por você, para transformar você de glória em glória na imagem de Cristo Senhor. Talvez você responda: bom, mas eu não estou entendendo. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Então permita-me dizer, nem sempre Deus explica. O que Deus prometeu para você e para mim não é explicação, é restauração. Tem gente que diz: mas quando eu chegar no céu, vou chegar com uma listinha de perguntas, eu quero saber. Não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. Os maiores dramas que vivemos aqui serão completamente dirimidos e resolvidos no primeiro momento que você chegar no céu, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas você pode fazer uma outra pergunta: que bem é esse que Deus está trabalhando? Eu ficar rico? Eu ter sucesso? Ter saúde? Bom, isso pode vir até no pacote. Mas o versículo 29 responde a pergunta: que bem é esse? Deus predestinou você para você ser semelhante a Jesus. Em outras palavras, o projeto de Deus na sua vida não é apenas levar você para a glória, é transformar você também à semelhança do Rei da Glória. O grande projeto de Deus na sua vida é tornar você uma pessoa parecida com Jesus, é esculpir em você a beleza de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, não reclame não. Deus está trabalhando. Às vezes vai doer um pouquinho, tirar algumas arestas, algumas quinas. Às vezes Ele vai usar lixa grossa. Mas o final do projeto é apresentar você com uma coroa de glória na mão do Senhor, e você resplandecer a beleza de Jesus, o Filho de Deus. Como é que Deus faz isso no processo? O versículo 30 responde: aos que Deus predestinou,
Isso significa que tudo começa com Deus e não com o homem. Tudo começa na eternidade e não no tempo. Tudo começa no céu e não na terra. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Nos escolheu em Cristo, nos escolheu para a salvação, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Algumas pessoas pensam, bom, Deus me escolheu porque previu que eu ia crer. Não, a Bíblia nos diz em Atos 13:48 que todos os que creram foram destinados para a vida eterna. É isso? Não. O que está escrito lá? Todos os que foram destinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da minha escolha, a fé é consequência da minha escolha. Eu não fui escolhido porque criei, eu criei porque fui escolhido. Algumas pessoas dizem, não, mas Deus previu que eu ia ser santo, então Ele me escolheu. Não, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos em Cristo para sermos santos e não porque éramos santos. De tal maneira que a santidade não é a causa da escolha, a santidade é consequência da escolha. Tudo começa com Deus. Mas o texto prossegue e diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois chamados, irmãos, na Bíblia, um chamado externo e um chamado interno, um chamado geral, um chamado específico, um chamado endereçado aos ouvidos, outro chamado endereçado ao coração. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Você e eu que estamos aqui nesta noite, um dia ouvimos a voz do pastor, e Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nesse dia, o próprio Espírito de Deus tirou o tampão dos seus ouvidos, tirou a venda dos seus olhos, foi lá dentro de você, arrancou o seu coração de pedra e lhe deu um coração de carne, e você nasceu de novo, e você atendeu a voz do divino pastor, você se rendeu a Ele. Outrora nós estávamos cegos, outrora nós estávamos surdos, outrora nós estávamos endurecidos, outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas houve um dia que esse chamado alcançou o nosso coração. Permita-me ilustrar. Eu estava no gabinete pastoral, lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, numa segunda-feira, quando um senhor dos seus 30 e poucos anos bate a porta e diz assim, eu posso falar com o senhor? Eu falei, mas é claro. Ele disse, eu estive ontem à noite aqui no culto. Eu falei, que bom que o senhor veio. Ele respondeu, mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei, mas o senhor veio fazer o que então? Ele me respondeu, eu era um traficante, e eu vim ontem à noite aqui para roubar um carro, pagar uma dívida. Os carros ficavam estacionados em frente ao templo, e eu perguntei, mas o que é que houve? Ele me disse, eu ouvi uma música que brotava do templo, e irresistivelmente eu fui atraído para entrar no templo. Com meu revólver 38 na cintura, do jeito que eu estava, eu entrei. E quando eu entrei, a palavra de Deus foi tão poderosa no meu coração, que parece que as forças do meu corpo se desarticularam. Eu saí correndo para casa, cheguei chorando em casa, e a minha mulher me perguntou, o que é que aconteceu com você? Alguém te machucou? Eu disse, não, mulher, o homem que você conhecia não existe mais. Jesus mudou minha vida, Jesus me transformou, o Evangelho entrou no meu coração, agora eu sou um novo homem. Eu acompanhei esse rapaz, o Ricardo, por muitos anos. Sabe por quê? Porque a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é irresistível, é o chamado de Deus, que nós chamamos de vocação eficaz, ou graça irresistível. E o texto prossegue e diz, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Irmãos queridos, aqui está o coração da Bíblia.
Quem não compreende a gloriosa verdade da justificação ainda não entendeu o Evangelho. O que é justificação? Permita-me brevemente trabalhar alguns aspectos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há justo nenhum sequer. E a Bíblia diz que nós vamos todos comparecer perante o tribunal de Deus e vamos dar contas da nossa vida. E diz a Bíblia que naquele grande dia do juízo, o juiz já está escalado, o critério do julgamento já está estabelecido, e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros, e 4 quesitos farão parte daquele julgamento naquele tribunal. Primeiro, nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Você lembra de todas? Só um checklist. Você já mentiu alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já contou uma piadinha sem graça, para não dizer imoral? Ficou até constrangido depois, mas contou? Nesse quesito, ninguém passa. Todos culpados. Nós vamos ser julgados, segundo a Bíblia, de acordo com as Escrituras, pelas nossas obras. O que você fez, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu filho não viu, sua filha não viu, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu pastor não viu, mas Deus viu. Se apagou a luz, Deus estava lá. Nesse quesito, todos culpados. Vamos ser julgados pelas nossas omissões. Você pode estar dentro da sua casa não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. E Jesus, em Mateus 25, 31 a 46, elenca só pecados de omissão naquele grande dia do juízo. A Bíblia diz: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Nesse quesito, todos culpados. Mas em quarto lugar, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos pensamentos, pelos desejos e segredos do nosso coração. Segundo os psicólogos, passam pela nossa cabeça mais de 10 mil pensamentos por dia. Quantos desses nós teríamos vergonha de contar para um amigo mais íntimo? Bom, talvez você não esteja gostando do rumo da mensagem. Você está se sentindo constrangido? Talvez você esteja argumentando: pastor, não conhece a minha vida. Que negócio é esse? Sou um cara bom, sou gente legal, sou gente boa. Eu até acredito nisso. Mas então deixa eu colocar você numa situação muito confortável. Imagine que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por palavras. Imagine que durante o dia inteiro você não peque nem uma vez por obras. Imagine que durante o dia inteiro você não peque nem uma vez por omissão. Imagine que no dia inteiro, dos 10 mil pensamentos por dia, você tenha 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano, quem fez comum aí, 90 vezes 12. Matemática é um negócio complicado, viu? 1080, vamos arredondar para 1000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 67 mil pecados. Imagine um réu sendo julgado, e o promotor e o advogado de acusação prova pelos autos do processo que aquele criminoso cometeu 67 mil violações da lei. Bom, o que se espera é que ele saia desse tribunal condenado. A justiça humana às vezes inocenta culpados, culpa inocentes, mas o tribunal de Deus não tem jeito. Ninguém consegue chegar no reto juiz. Jesus falou: eu molho a tua mão se tu me deres aí uma aliviada. Não tem como corromper o tribunal de Deus. Agora eu preciso ser mais enfático. Você não precisa de 67 mil pecados para não entrar no céu. Se você tiver um só pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso?
Vou ser mais enfático ainda. Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Só gente perfeita entra no céu. Se entra um pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Aí você diz então, bom, se é desse jeito eu estou frito. Se você pensou assim, parabéns, é isso mesmo. Agora eu tenho uma boa notícia para lhe dar. O que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, Deus fez por você. Ele enviou o seu Filho como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante. E quando Jesus estava naquela cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, que ele foi feito pecado por nós, que ele foi feito maldição. E é por isso que a Bíblia diz que não havia beleza nele. Quando Deus descarrega sobre ele toda a ira que devia cair sobre a minha cabeça, e aquele cálice amargo que o fez angustiar-se no Getsêmani, não era o sofrimento físico, era o fato de ele ser santo, 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 ter sido feito pecado, de ser o prazer do Pai, e o Pai ter que desampará-lo na cruz, e agradar ao Pai, moê-lo, porque a sentença que deveria cair na minha cabeça, na sua cabeça, Deus lançou sobre o seu Filho. E quando ele foi feito pecado por nós, o sol escondeu dele o rosto, e o Pai o desamparou, e ele morreu no meu lugar, no seu lugar, em nosso favor, pelos nossos pecados. E agora, quando você crê em Jesus, Deus declara você justo diante do seu tribunal. Justificação não é um processo, é um ato. Justificação não acontece dentro de você, fora de você. Justificação não tem graus, não tem uma pessoa mais justificada do que outra. Justificação é quando você crê em Jesus. Lá no tribunal de Deus, 3 coisas acontecem, que aconteceram na cruz. Primeiro, para justificar você, Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, Deus não botou a sua dívida na sua conta. Botou a sua dívida na conta de quem? Na conta de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O que é que Deus faz agora? Terceira transação, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A justificação é mais do que perdão. No perdão Deus cancelou a sua dívida. Na justificação, além disso, Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, e faz um depósito infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, não tem débito, não tem dívida, tem um crédito infinito. Toda a justiça de Cristo está sobre você. Isso é justificação. É por isso que ele termina assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. Agora notem que a glorificação não aconteceu ainda. Só vai acontecer quando Jesus voltar. Está no futuro, na parousia, na segunda vinda. Mas esse é um fato tão seguro e tão certo, que Deus coloca a glorificação que se dará na segunda vinda como um fato consumado. Então, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você que foi escolhido, você que foi predestinado, chamado e justificado, já está na glória, já está no céu. Então Paulo conclui com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Sabe o que ele está dizendo? Deus, no supremo pretório divino,
é a última instância, não tem a quem apelar para mudar a sentença. A sentença de que você é declarado justo é dada pelo reto e supremo juiz, não tem como mudar essa sentença, sua salvação está assegurada. Qual é a base? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, intercede por nós. Ou seja, a sua salvação está fundamentada em que o outro alguém, Jesus, morreu em seu lugar, e Deus é justo e não pune o mesmo pecado duas vezes. Deus puniu o meu pecado no seu Filho e não pune em mim, então eu estou justificado, não tem condenação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou nudez, ou fome, ou perigo, ou espada? Por meio de todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, eu estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segurança eterna, certeza absoluta, salvação bendita, tudo provém de Deus. Ele planejou, Ele executou, Ele consumará. Bendito seja o seu nome. E eu concluo com duas palavrinhas muito breves. Se você ainda não se rendeu por completo ao Senhor Jesus, esta mensagem é para o seu coração. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Se você já é um crente em Cristo Jesus, viva os dias que lhe restam na presença dEle e para a glória dEle, por tão grande salvação que Ele nos deu. Que o Senhor nos abençoe. Amém.